Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje vamos falar dos vários sistemas de organização de casas que podem ser aplicados para se levantar o mapa de Bhava Chalita. Então vamos nessa. Se você já vem estudando astrologia védica há algum tempo, ou se você já se consultou comigo, ou se você é um pesquisador no assunto, é comum ver a seguinte pergunta: ué, Lucas, eu nunca ouvi falar nesse sistema, nesse mapa Bhava Chalita. Isso deve ser uma invenção sua. É alguma coisa nova? Bom, se eu disser para vocês que não é uma coisa nova, se vocês irem mais a fundo em suas pesquisas, você já deve ter ouvido falar, ou se não, está ouvindo agora, de um livro muito importante, dividido em 2 volumes, chamado Brihat Parashara Hora Shastra. E esse livro foi escrito pelo Maharishi Parashara, ou o sábio Parashara, que foi um grande astrólogo que viveu nesse território que hoje é a Índia. Ele viveu por volta de 3.200 a.C. Esses livros são baseados nos seus preceitos. Você pode procurar na internet, em software, em sites de livros. Se você digitar lá Brihat Parashara Hora Shastra, você vai achar os volumes à venda. No volume 1, capítulo 5, há uma seção sobre o mapa Bhava. Então, você vai encontrar muitos astrólogos, mesmo astrólogos de tradição védica, tá certo? Ignorarem esse mapa, talvez porque eles não tenham conhecimento dele, ou porque talvez não sintam a necessidade de levantar ele. Então, é compreensível que esse mapa é ignorado, porque muitos consulentes, muitas pessoas que buscam o trabalho de um astrólogo, eles costumam não saber a hora exata da certidão, porque o cartório arredondou os minutos, o que é uma coisa muito comum, principalmente quem nasceu antes dos anos 90, ou a mãe não sabe, nasceu numa região que era longe da cidade, então assim, essa precisão do horário foi perdida. Essas histórias são muito, muito comuns. Então, se você é uma dessas pessoas, você pode contratar um serviço de retificação para levantar um mapa que reflete a fotografia do céu mais ou menos aproximada do que seria. Isso é um serviço muito comum, inclusive. Mas ainda assim não é o suficiente para saber com precisão. Então, se você não sabe os minutos afinados em que você nasceu, é muito difícil levantar o mapa Bhava. Eu não vou mentir para vocês. Porque não interessa para esse mapa você saber o ascendente. Eu tenho um ascendente em Peixes, eu tenho um ascendente em Áries, eu tenho um ascendente em Libra. Para esse mapa não interessa o signo que estava surgindo na linha do horizonte, no momento em que você veio ao mundo. Para o mapa Bhava, o que interessa é a cúspide do ascendente. Então, o meu ascendente é em Peixes, ok, mas em que grau de Peixes? É a 7 graus? Quantos minutos? Quantos segundos? É a 23 graus? É disso que estamos falando. Então, existem vários métodos de como levantar esse mapa. E se você for mais curioso e buscar softwares de astrologia védica como o Jagannatha Hora, você vai encontrar que existem vários sistemas de organização de casas baseados em várias escolas de astrologia que foram surgindo. Então você vai encontrar o sistema de signos inteiros, o sistema Kor ou Kok, o sistema Campanus, o Porfírio, o Plácidos, vários. Então, eu trabalho com o sistema de signos inteiros. E se você já vem acompanhando o canal, você deve ter
reparado isso no meu vídeo sobre como organizar as 12 casas do seu mapa natal. Lá eu falo bem claramente sobre o sistema de signos inteiros. Mas, Lucas, por que você usa o sistema de signos inteiros e não um outro sistema como o Plácidos, o Câmpanos, qualquer outro? Porque o sistema de signos inteiros ele tem um diferencial. Ele parte do pressuposto de que se a cúspide do ascendente está em determinado grau na casa 1, para todas as outras 11 casas, ele vai ter necessariamente que estar no mesmo grau, só que no próximo signo. Vou dar um exemplo para vocês. Suponha que a gente está se debruçando no mapa de alguém que tenha ascendente a 2,33 graus de aquário. Estou pegando um número bem quebrado. Então, para o sistema de signos inteiros, a cúspide da casa 1 vai ser 2,33 graus de aquário. E quando a gente levanta o mapa Bava baseado no mapa natal, para essa pessoa que tem ascendente a 2,33 graus de aquário, a cúspide 2,33 graus de aquário vai ser o ponto Madhya, ou o ponto médio, ou simplesmente Madhya Bava. Lucas, o que seria Madhya Bava, o ponto médio, o ponto Madhya? Bem, o mapa Bava ele preceitua o seguinte, que você deve, para descobrir o início da cúspide da casa, você deve contar 15 graus antes da cúspide. Então, para uma pessoa com ascendente a 2,33 graus de aquário, se a gente contar 15 graus para trás, vai estacionar na contagem a 17,33 graus de Capricórnio. Tá certo? E ele preceitou a mesma coisa para o outro lado. Então, você deve contar 15 graus para depois da cúspide de Lagna, que vai estacionar exatamente a 17,33 graus de aquário. Então, o ponto Madhya, que antes era a cúspide do ascendente, agora se torna o ponto médio, porque quando você soma 17 graus, aliás, quando você tira a diferença entre 17,33 graus de Capricórnio a 17,33 graus de Aquário, a diferença vai dar 30 graus, que é o número de um signo zodiacal, tá certo? Então, de acordo com o sistema de signos inteiros, o ponto Madhya da casa 1 vai ser o mesmo que de todas as outras 11 casas. Então, se a casa 1 é 2,33 graus de aquário, o ponto Madhya da casa 2 vai ser 2,33 graus de peixes. O ponto Madhya da casa 3 vai ser 2,33 graus de Áries. O ponto Madhya da casa 4 vai ser 2,33 graus de Touro, até passarmos por todas as casas astrológicas até chegar na casa 12. Então, o ponto Madhya da casa 12 vai ser 2,33 graus de Capricórnio. Então, o ponto Madhya vai se tornar o centro daquele signo, daquela casa. Então imagina um tabuleiro de xadrez. O centro, o ponto Madhya é exatamente o meio do tabuleiro de xadrez. É o ponto mais estratégico de se ter um planeta. É por isso que você vai ouvir dizer assim, que quando um planeta está exatamente em cima do ponto Madhya, o que aquele planeta quer produzir, seja efeitos positivos, negativos ou neutros, vai ser sentido em máxima intensidade. E quando o planeta vai para as bordas da cúspide, em primeiro lugar, o que significa cúspide? Muitas pessoas falam, a minha cúspide está aqui. A cúspide é a borda, é aquela linha que separa
uma casa da outra. Então, de acordo com o mapa Bava, para uma pessoa que tem o ascendente a 2,33 graus de Aquário, o início da cúspide da casa 1 vai ser a 17,33 graus de Capricórnio. E o fim da cúspide vai ser a 17,33 graus de Aquário. Então, é interessante sempre revisar isso para frisar. Então, imagina que você está jogando uma partida de xadrez com seu amigo. Se o cavaleiro se encontra bem na borda do tabuleiro, você vai demorar mais partidas para chegar até o meio para atacar o exército do rival. Agora, se o seu cavaleiro já está no meio do tabuleiro, você simplesmente ataca. Então, é um ponto mais estratégico, o ponto de Madhya, tá certo? Ah, Lucas, mas em relação aos outros sistemas de organização de casas, como seria? Bom, para isso a gente teria que fazer um estudo separado de cada um deles, mas eu posso falar especificamente do sistema porfírio, que é chamado na tradição helênica de sistema porfírio, ou aqui no Ocidente é conhecido como porfírio, na Índia ele é conhecido como Shripati. Esse sistema, ele baseia no seguinte pressuposto, de que existem 6 eixos de signos zodiacais. O eixo 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11 e 6, 12. São 6 eixos ao todo. Então, cada eixo vai ter a cúspide exata, que vai ser diferente do outro, que vai ser diferente do outro. Então, assim, você precisaria entrar num software para calcular isso. Então, assim, o mapa, o sistema Campunos vai dar uma outra configuração, o Plácidos uma outra configuração e por aí vai. Eu falei assim, Lucas, qual que você prefere usar? Qual? Eu já falei para vocês, eu prefiro usar o sistema de signos inteiros porque da minha experiência eu consegui resultados mais satisfatórios, mas não significa que uma outra pessoa que levante o mapa Bava baseado em outro sistema que não esteja certo. Então, se você utiliza um outro sistema de organização de casas, deixa aí nos comentários sobre a sua experiência, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre os métodos de organizar o mapa Bava. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo da tela, não esqueça de dar um joinha no vídeo e caso você deseje agendar uma consulta astrológica comigo, você pode me encontrar pela minha página no Facebook, AstroLucas, ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra aí embaixo do vídeo, que você se sentir mais confortável e, como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades de astrologia védica. Beijo para vocês.